Então vamos começar a aula de hoje, dando continuidade então à parte de flambagem, e hoje vamos fazer uma aula aí com alguns exercícios, né, para fixar bem aí o conceito aí de flambagem, e na próxima aula a gente vai iniciar daí o assunto novo, né. Então a gente vai encerrar aqui a parte de flambagem na aula de hoje. Então o primeiro exercício, né, a gente tem ali as extremidades do elo de aço da ferramenta L2, que é um tipo de aço, né, de uma máquina de forjar, estão acopladas aos garfos por pinos, como mostra a figura embaixo ali. Determine a carga P, né, máxima, né, que ele pode suportar sem sofrer a flambagem. A gente vai então usar um fator de segurança igual a 1,75 para a flambagem. Observe que no lado esquerdo da figura as extremidades estão presas por pino, ao passo que ao lado direito elas estão engastadas. Então a gente tem aqui a vista lateral e a vista frontal. A gente tem aqui na figura da esquerda a carga P ali, né? Tá mostrando. Onde a gente observa aqui nesta vista que a dimensão da peça ali, 36 milímetros. Olhando pelo outro ângulo aqui, né? No lado direito aqui, a gente vê que a espessura da peça é 12 milímetros. Então a gente vai ter que dimensionar. Então no primeiro caso aqui no lado esquerdo, ela está suscetível aqui à flambagem, né? Aparece aqui a linha tracejada, né? E na da direita ela tem um comportamento também de flambagem, só que é diferente. Ela está como bi-engastada aqui na direita e na esquerda como bi-rotulada. Então esse é o detalhe do exercício. Então a gente vai ter que fazer dois cálculos, né? Um para a situação bi-rotulada e outro para a situação bi-engastada. A gente vai achar dois valores de P e a gente vai ter que adotar o que tiver a favor da segurança, que atenda os dois casos aqui, né? Tanto a flambagem, né, no sentido aqui da vista frontal, quanto na vista lateral. Então, iniciando a solução, vamos começar aqui pela situação aqui da vista frontal, que seria o lado esquerdo. Começando pela carga crítica, que a gente viu nas aulas anteriores, né? Carga crítica ou carga de Euler, ela é π ao quadrado, que multiplica módulo de elasticidade, que multiplica o momento de inércia da seção, dividido pelo comprimento efetivo, né? Sendo que o comprimento efetivo é dado pelo K, que multiplica o L, né? O K é aquele coeficiente lá em função das condições de contorno da barra, né? Da peça. E o L é o comprimento da peça. Então o L a gente tem aqui, né? 600 milímetros. E o K, no caso de ser, que ela é birrotulado, o K é igual a 1, né? Então, substituindo os valores ali, a gente vai ter o seguinte: π ao quadrado, o módulo de elasticidade, né? Vamos trabalhar com Newton por milímetro quadrado, então fica 200 vezes 10 na 3. Momento de inércia da seção transversal da peça. Então, olhando aqui a imagem, a gente vê então a seção da peça vai ser 36 milímetros por 12, né? Então, eu tenho aqui na vista frontal, eu vejo o comprimento e aqui a espessura da peça, né? Então, 36 por 12, aonde, nesse caso aí, o 36 vai ser a minha altura, né? Então vai ficar, base é 12, altura 36 milímetros, né? Elevado ao cubo dividido por 12. Então esse é o momento de inércia da seção transversal da peça.
dividido pelo comprimento efetivo. Então, como eu comentei, o K, nesse caso birrotulado, ele vai valer 1, então está ali, foi substituído, né, por 1, que multiplica o comprimento da peça. A gente está trabalhando em milímetros, então ficou 600 milímetros. Esse valor elevado ao quadrado, né? Então, fazendo a resolução aqui do cálculo, né? Então, a gente vai calcular o numerador, depois calcula o denominador e vai achar o valor em newtons, né? Então, efetuando o cálculo, a gente encontrou aqui 255.820,14 newtons. Essa é a nossa carga crítica, né? Lembrando que a gente está calculando para o lado esquerdo aqui, né? Carga crítica para aquela situação, para que não ocorra flambagem aqui, como está tracejado aqui no lado esquerdo. Com a carga crítica, a gente tem a tensão crítica. A tensão crítica, então, é dado pela carga crítica dividido pela área da seção transversal. A carga crítica a gente calculou aqui, que é o 255.820,14. E a área da seção transversal é o 36, que multiplica o 12 milímetros, né? É a largura aqui da peça que multiplica a espessura. Substituindo, né? Então no numerador a carga crítica, denominador a área da seção transversal. Efetuando o cálculo, a gente achou, passando já para megapascal, porque a carga crítica está em Newton e o denominador está em milímetro quadrado. Ele já passou ali para megapascal. Ficou 592,18 megapascal. No final do livro aqui do Hibbeler, né, que é o que a gente usa aí como referência na bibliografia aí da matéria, lá tem nos apêndices tem a tensão de escoamento para vários materiais. Entre elas, essa ferramenta L2, que ela é um material de aço, né? Ferramenta L2. A tensão de escoamento dela, né, para compressão ali, é 703 megapascal. A gente achou a tensão crítica nesse caso para essa carga crítica, né, de 592 megapascal. Ou seja, a tensão crítica que a gente encontrou é menor que a tensão de escoamento da peça. Assim, ela está, vamos dizer assim, trabalhando dentro da região elástica. Então, está ok aqui. Então, se desse um valor maior aqui, a gente teria que mexer na geometria da peça aqui. Né? Ia ter que mexer na seção da peça, ou em outra situação, pegar um material com uma tensão de escoamento maior, né? Então, teria essa possibilidade aí. Mas aqui, como verificou, então está ok. Então, para a situação aqui da esquerda, verificou, né? Aplicando aqui, então, o fator de segurança, né? A gente vai conseguir determinar o valor da carga, que é o que está pedindo, da carga P. Então, aqui o fator de segurança que a gente está adotando, 1,75, né? Então, vai ficar fator de segurança igual carga crítica dividido pela carga P. A carga crítica a gente calculou e o fator de segurança a gente tem. Então, a gente vai isolar o P, né, em função da carga crítica e do fator de segurança. Isolando e substituindo os valores, então, vou ter aqui carga crítica no numerador e fator de segurança no denominador, né? Então, fica 255,82 newtons, né? Dividido por kilonewtons, desculpa aqui, que multiplicou por mil, né? Dividiu por mil ali. Então, aqui já está em kilonewtons, 255,82 kilonewtons dividido pelo fator de segurança. Então, a carga P vai ficar 146,18 kilonewtons. Então, para a situação aqui da esquerda, agora a gente tem que verificar para a direita. Se a gente encontrar um valor maior na da direita, que esse valor que a gente encontrou aqui, vai valer esse valor da esquerda. Se eu achar um valor menor,
aqui na direita vai valer o valor da direita. Então a gente vai fazer o cálculo agora para ver qual o valor da carga P para a situação da direita. No lado direito, a gente vai iniciar também pela carga crítica, né? Então a carga crítica vai ser o π ao quadrado E, que multiplica o momento de inércia dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado, substituindo. Agora a gente está... A única diferença que vai ter aqui, as diferenças no caso, né? É que nessa situação aqui é bem gastado, né? A peça da direita, onde meu K é 0,5, e também a minha inércia agora, a minha base vai ser 36, e a altura da peça vai ser 12 milímetros. Que a inércia agora, a gente está trabalhando com a menor inércia aqui, né? Que é essa vista lateral aqui. Antes a gente estava trabalhando na maior inércia. Então, fazendo aqui a resolução, né? Então, o módulo de elasticidade está em Newton por milímetro quadrado, aqui vai dar milímetro na quarta, embaixo também vai dar milímetro ao quadrado, então vai sobrar a unidade em Newton, né? E o valor aqui da resolução deu 113.697,84 newtons. Essa é a carga crítica para a situação aqui da direita, né? Então, a tensão crítica vai ficar a carga crítica dividido pela área. Substituindo, a gente vai ter a carga crítica que a gente calculou agora ali, 113.697,84, e a área da seção transversal, que é o 36 milímetros, que multiplica o 12 milímetros. A gente vai achar aqui a tensão crítica em Newton por milímetro quadrado, passando para megapascal, ficou 263,19 megapascal. Essa é a tensão crítica. Verificando lá na tabela lá que tem no final do livro, né, com a propriedade do material, a gente viu lá que a tensão de escoamento é 703 megapascal. Ou seja, a minha tensão crítica é menor que a tensão de escoamento. Então, verificou. Então, agora só falta determinar o valor do P, né? A gente vai calcular agora para a situação da direita o valor do P. Então, fator de segurança igual carga crítica dividido pelo P, isolando o P e substituindo os valores da carga crítica e do fator de segurança, que é 1,75, a gente vai ficar passando aqui para quilopascal, né? Então ficou quilonewton, desculpa, 103,7 quilonewtons, dividido pelo fator de segurança 1,75. Onde a gente achou o nosso P igual a 64,97 quilonewtons. Ou seja, esse valor de P é menor que o P que a gente encontrou no lado esquerdo. Então a resposta do exercício vai ser P igual a 64,97 kN, que é o valor da força P aqui, que pode ser utilizada na peça aí. Então a gente sempre vai pegar o valor, né, que está a favor da segurança. Se eu utilizasse o valor que a gente encontrou no lado esquerdo, ela ia flambar nesse sentido aqui, ó. No lado direito ele não ia resistir. Agora, com o valor 64,97, se eu aplicar no lado esquerdo, ele não vai flambar, e aqui no lado direito também não vai flambar. Então, essa é a resposta do exercício. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Então, vamos para o número 2. O exercício 2. A coluna de um tubo de aço, material ali, aço A36, tem 3,6 metros aqui de altura, aqui a gente está vendo na figura, né? O diâmetro externo é 75 milímetros e a espessura do tubo
6 milímetros, né? Então, ou seja, ele é, quando fala tubo, é oco, né? Então, é um tubo de parede 6 milímetros. E ele também fornece o diâmetro externo. Determine a carga crítica se a base estiver engastada e o topo preso por pinos. Então, nesse caso aqui, base engastada, né, extremidade engastada, e na outra extremidade é rotulado, né? Logo, a solução, né, engastado rotulado, eu já coloquei embaixo aqui, o K é 0,7, para efeito do cálculo do comprimento efetivo, né? Então, inicialmente, a gente tem que ver a situação ali da parte dos diâmetro interno, né? Então, o diâmetro interno vai ser o quê? Diâmetro externo menos a espessura, né? Aonde? O meu diâmetro, o meu raio interno, né? Aqui eu estou calculando a função do raio, né? Então, eu vou calcular aqui raio interno igual o raio externo menos espessura. Então, o raio externo eu tenho, que é a metade aqui do 75, 37,5, e a espessura é 6 milímetros. Então, meu raio interno, 31,5 milímetros. Isso aí a gente vai utilizar agora no cálculo essa informação a gente vai utilizar no cálculo da carga crítica ali, onde a gente vai ter o momento de inércia da seção transversal. A gente tem que fazer só da parte maciça, né? Então a gente já vai ver agora aqui. Carga crítica de Euler, né? Então, π ao quadrado E, que multiplica o momento de inércia dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Aqui que vai aparecer, então, a parte do momento de inércia. Então, começando π ao quadrado, que multiplica o 200 vezes 10 na 3 newton por milímetro quadrado, que é o módulo de elasticidade do material, no caso é o aço. Aqui que entra o momento de inércia. Então, o momento de inércia da seção circular, né, em função do raio, é π r a quarta sobre 4. Então, eu tenho o raio externo e o raio interno. Então, eu coloco o π sobre 4 em evidência e subtraio, né? Raio externo menos o raio interno, que a gente calculou ali, os dois, ambos elevado na quarta, né? Então fica 37,5 a quarta menos 31,5 a quarta. Fazendo essa subtração, eu vou ficar com o raio, né, que é para ser utilizado aqui no cálculo do momento de inércia, né? Tem que descontar o vazio ali da peça. Dividido pelo comprimento efetivo. Então é 0,7, que está engastado rotulado, que multiplica a altura em milímetros. Então é 3,6 metros para milímetros, 3.600 milímetros. Então o comprimento efetivo aqui é elevado ao quadrado, né? Fazendo o cálculo aqui, vou encontrar o valor em newtons. Nesse caso aqui, fazendo o cálculo, a gente encontrou 242.414,5 newtons. Calculando a tensão crítica, a gente vai pegar a nossa carga crítica calculada ali, dividir pela área da seção transversal. A mesma coisa ali a gente vai fazer, ó, vai ter que subtrair o vazio, né? Então a carga crítica a gente tem ali, que é o 242.414,5, e embaixo aqui coloco o π em evidência, né? A área do círculo é πr ao quadrado, então eu vou subtrair aqui o raio externo do raio interno. Então vai ficar π que multiplica, abre parênteses ali, né? 37,5 ao quadrado, que é o raio externo, menos 31,5 ao quadrado, que é o raio interno. Efetuando aqui o cálculo, vou encontrar o valor em newton por milímetro quadrado, vou passar para megapascal, ficou 186,38 megapascal. Olhando na tabela, também é tabelado, para o aço A36, tensão de escoamento é 250 megapascal. Então, repetindo esse valor tabelado, tem no apêndice do livro ali do Hibbeler, né?
quem tiver depois curiosidade, só olhar lá no apêndice, tem as propriedades dos materiais, a tabela lá. Você vai em tensão de escoamento, acha o material ali aço A36, vai estar lá 250 megapascal. Então, aqui no caso, nossa tensão crítica deu menor que a tensão de escoamento, ou seja, o material está na região plástica, né? Então, ok, né? Atende a verificação aqui. Então, nesse caso aqui, a carga crítica, né, para nossa carga aqui, que a gente vai poder aplicar, 242,4 quilonewtons. Agora o próximo exercício aí, o exercício 3, a gente vai ter então uma coluna de aço, A36 também, né? Ela tem um comprimento, né, de 5 metros. Está engastada em ambas as extremidades, né? Bem engastada. Se a área da seção transversal tiver as dimensões mostradas aqui na figura, né, também determinar a carga crítica. Então, no exercício anterior, a seção era circular, né? Então, agora a gente está fazendo um com a seção vazada, né? Só que agora ela é retangular. Então, temos as dimensões aqui, ó. Então, o retângulo, né, olhando a área externa dele, né, 100 milímetros por 50, aonde a espessura desse aço aqui da parede da peça e da coluna é 10 milímetros. Quando eu falo que é biengastada, né, então, do cálculo do comprimento efetivo, né, as condições de contorno aí biengastado, o nosso K vale 0,5. Inicialmente, vamos determinar o momento de inércia da peça, né, em relação ao eixo X, que a gente tem que trabalhar com a inércia mínima, né, onde é a pior situação. Então, meu eixo X é o eixo horizontal e meu eixo Y é o eixo vertical. A peça ela vai estar mais suscetível a flambar em relação ao eixo X, né? Porque ela tem uma inércia menor aqui, se a gente observar ela é mais fina, né? Enquanto no eixo Y, né, a inércia é maior, consequentemente, se a peça flambar, ela vai flambar em torno do eixo X, né, que é o eixo que tem a menor inércia. Então, fazendo o cálculo aqui da inércia em relação ao eixo X, que é o eixo horizontal, eu vou ter o seguinte aqui. Vou ter que fazer a inércia da peça aqui externa, né, considerando a área total aqui do retângulo, menos a inércia do vazado aqui. Então, o que é a inércia externa? Então, a base é 100 milímetros, né? Estou fazendo em relação ao eixo X, que é o meu eixo horizontal. Logo, a base é paralela ou está sobre o eixo. Então, nesse caso, 100 milímetros é a base. Altura ao cubo. Então, a altura aqui vai ser o 50, dividido por 12. Seção retangular, né? Momento de inércia, base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, e a parte vazada da peça, né? Então, agora, menos, a gente vai descontar a inércia agora desse vazio aqui. Se eu tenho 10 milímetros de espessura, então a minha base aqui vai ser 100 menos o 20, né? Então vai ficar 80 aqui. Então a base é 80 milímetros. A altura é 50 menos 20 milímetros, então vai ficar 30 aqui, né? Então, base 80 vezes a altura ao cubo, 30 ao cubo, dividido por 12. Fazendo aqui o cálculo, eu vou achar aqui 861.666,667 milímetros na quarta, que é a unidade do momento de inércia, né? E aqui eu tenho milímetro cúbico, aqui vai multiplicar milímetro, vai ficar milímetro na quarta.
Calculado o momento de inércia mínimo aqui da seção, né, do pilar, a gente vai para a carga crítica. Então, a carga crítica, né, π ao quadrado E, multiplica a inércia mínima dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. O K a gente já viu que é 0,5. O comprimento da peça é 5 metros, 5.000 milímetros, né? Então é só substituir. Copia ao quadrado. O aço é 200 vezes 10 na 3 newton por milímetro quadrado, módulo de elasticidade, que multiplica o momento de inércia mínimo, que a gente calculou ali em cima, 861.666,667, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado, que é o 0,5, que multiplica os 5.000 milímetros, que é o comprimento da coluna em milímetros. Calculando, então, a gente vai achar o valor em newtons, aqui a resposta, vai ficar 272.137,89 newtons. Agora a gente vai fazer a verificação lá da carga crítica, né? Em relação à tensão crítica, em relação à tensão de escoamento, onde eu tenho a carga crítica dividida pela área da seção transversal. Então a carga crítica eu tenho, que a gente calculou ali, 272.137,89 newtons, e a área também eu vou descontar a área vazada, então vai ficar a área externa menos a área interna. 100 vezes 50 menos 80 vezes 30. Aqui em milímetros. Vou achar aqui em newton por milímetro quadrado. Vou passar para megapascal, deu 104,67 megapascal. O A36 a gente já viu até no exercício anterior, a tensão de escoamento dele é 250 megapascal. Então o valor que a gente encontrou é menor, então verifica. Logo, né, minha carga crítica ficou então 200, arredondando ali, 272 quilonewtons, né? Agora vamos para o próximo exercício. Então, o 2 a gente fez com a seção circular e o 3 com a retangular, né? Aqui no 4 a gente tem o elemento estrutural, né? É tabelado um perfil ali de aço, né? W200 por 100. É usado como uma coluna de aço estrutural, né? O aço A36. Podemos considerar que a base dessa coluna está engastada e que o topo dela está presa por um pino. Determine a maior força axial P que pode ser aplicada sem provocar a flambagem, né? Então, a mesma situação que a gente viu, né? Então, a gente tem a força P, não sabe, quer saber qual a carga que pode suportar aqui antes de flambar a peça, né? Sem flambar, no caso, gente. Olhando na tabela do perfil, né? Então, a propriedade dos perfil aí é tabelada, então na tabela também tem no livro, no apêndice do livro ali, você vai lá, tem as tabelas de perfis, você procura lá W200 por 100, né? Aí você vai achar as propriedades. O que a gente precisa saber do perfil para cálculo da flambagem? Momento de inércia, né? Área da seção transversal. Então isso aqui é tabelado. Então lá na tabela a gente encontra lá momento de inércia em relação ao eixo X do perfil, 113 vezes 10 na 6 milímetros na quarta. E o momento de inércia em relação ao eixo Y, igual a 36,6 vezes 10 na 6 milímetros na quarta. E a área da seção transversal do perfil, que é tabelado lá, é 12.700 milímetros quadrados. Então, com essas informações, a gente vai para o cálculo da carga crítica. Para calcular a carga crítica, a gente vai ter que utilizar, então, a área, né?
e tem que usar uma das inércias. Como eu falei no exercício anterior, a gente tem que sempre pegar a inércia mínima, né? Que é onde a peça vai estar suscetível a flambar primeiro. A inércia maior, ela não vai flambar, né? Então, ela flamba na menor inércia. Conforme aumenta a carga, vai chegar um ponto que a inércia mínima ali não vai suportar e vai flambar. Então, nesse caso aqui, é o menor valor das duas inércias. No caso, é a inércia em relação ao eixo Y, né? Que é 36,6 vezes 10 na 6 milímetro na quarta. É o valor menor aí entre X e Y. A Y é a menor inércia. Agora é só substituir. A peça ali, ela está engastada, rotulada, é o K07, né? Como a gente já viu. Então, substituindo, vou ficar π, que multiplica módulo de elasticidade, 200 vezes 10 na 3 newton por milímetro quadrado, que multiplica a inércia mínima do perfil ali, que é 36,6 vezes 10 na 6 milímetros na quarta, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado, que nesse caso aqui é 0,7, que multiplica 7.500 ao quadrado. Fazendo o cálculo aqui, a gente acha o valor aí da carga crítica, né? Deu 2.621.152,07 newtons. Então observe que a peça aqui de aço, né, dá uma alta capacidade de carga aí, né? Tensão crítica. Então a gente vai fazer a verificação. Carga crítica pela área da seção transversal. Então só a área eu já tenho tabelado lá, 12.700 milímetros quadrados, né? Então vamos substituir. Então tensão crítica, carga crítica pela área. Então ficou lá o 2.621.152,07 dividido por 12.700. Vou achar em Newton por milímetro quadrado, passando para megapascal, ficou 206,4 megapascal. Tensão de escoamento para o aço A36 é 250 megapascal, que é tabelado, né? E a gente achou 206,4, ou seja, atende, né, a verificação aí quanto à tensão de escoamento. Assim, então, a nossa carga crítica, né, passando para quilonewton, ficou 2.621,2 quilonewtons. Então essa é a carga máxima aí que essa coluna aqui, né, de aço pode ser aplicada ali, que não vai ocorrer a flambagem. E para fechar a aula de hoje, o exercício 5, apareceu ali o resultado, mas paciência, né? O mecanismo articulado é composto por duas hastes de aço A36, cada uma com seção transversal circular. Determine, com aproximação de múltiplo de 5 milímetros, né, o diâmetro de cada haste que suportará a carga P de 30 kN. Considere as extremidades das hastes estão acopladas por pinos, né, vai ser birrotulada. Use o fator de segurança 1,8 para a flambagem. Então aqui a gente tem, né, no lado esquerdo a situação do exercício que o problema está propondo, né? Então eu tenho a carga P, eu tenho aqui uma altura vertical entre A e B, né? O A está alinhado com C e entre A e B tem 3,6 metros. Eu tenho o ângulo aqui de 45 graus aqui, né? Passando um eixo vertical aqui no B. Em relação à haste AB eu tenho 45 graus. E em relação à haste CB, ou BC, né? Eu tenho 30 graus com essa linha, né, com esse eixo vertical passando pelo ponto B ali. Fazendo o diagrama de corpo livre, eu tenho aqui então uma força
FAB, que é a força da barra AB ali, da haste AB, e tenho a força FBC, que é a força da haste BC. Aqui tenho representado o ângulo, então, horizontal, aqui ficou 45, né? E fiz 30 com a vertical. Temos que fazer o somatório de forças no eixo X e no eixo Y, igual a gente fazia lá nos exercícios de resistência 1 lá, né? Então, fazendo aqui, somatório de força no eixo X, né? No OB aqui. Estou projetando, então, no eixo X. Vou ter FAB, que multiplica seno de 45, menos FBC, que multiplica seno de 30. Vai ser igual a zero, né? Equação da estática. Então, isolando o FBC, eu vou ter igual, vou passar o FAB seno de 45 para o outro lado, vai inverter o sinal, vai ficar negativo, né? E vou dividir pelo seno de 30. Então, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, né? E o seno de 30, ele é 1 dividido por 2, né? Meio, né? Então vai simplificar, vai sobrar só o raiz de 2, que multiplica FAB aqui, né? Então essa aqui eu vou chamar de expressão 1. Agora eu vou fazer o somatório de forças no eixo Y, né? Então eu vou fazer a projeção agora das forças no eixo Y. E a gente vai ter o seguinte, vou ter a FAB, cosseno de 45, mais FBC, cosseno de 30. E eu tenho a força lá, 30 está de cima para baixo, então ela vai entrar com sinal negativo, menos 30. Vai ser igual a zero. Isolando o FBC em função do FAB, eu vou ter o seguinte, FBC igual 60 menos raiz de 2, que multiplica FAB, sobre raiz de 3. Que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 ali, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, a hora que for isolar ali, vai simplificar, vai ficar esse resultado aí, né? 60 menos raiz de 2 FAB sobre raiz de 3. Vou chamar aqui de minha expressão número 2 aqui. Igualando a equação 1 com a 2, eu acho o valor da FAB, né? Então, eu vou substituir aqui o FBC onde tem o meu valor FBC, então vai ficar raiz de 2 FAB igual 60 menos raiz de 2 FAB sobre raiz de 3. Isolando o FAB, eu vou achar o valor dele de 15,5529 kN. Foi isso que foi feito ali. Com o FAB, né, o FBC a gente sabe que é raiz de 2 que multiplica FAB, então vou substituir FAB e vou achar ali o 21,96, que é o valor do FBC. Então, inicialmente, a gente determina as forças que estão agindo nas barras. Foi isso que a gente fez até agora, né? Então, para calcular a flambagem, não dava para pegar a força 30 e aplicar ali. Eu tinha que ver a componente, né? Quanto que cada barra, né, tem de força axial atuando nela. Então, na barra AB, a gente tem 15,529 kN. E na BC, 21,96 kN. Agora, com as forças, aí sim a gente vai para a questão aí da flambagem, né? Então, continuando a solução aqui, a minha carga crítica, né, vai ser igual o fator de segurança que multiplica a barra, que multiplica a força FAB. Então, tem aqui π ao quadrado
que multiplica a módulo de elasticidade vezes o momento de inércia, dividido pelo comprimento efetivo ao quadrado. Substituindo, então, tem π ao quadrado, módulo de elasticidade do material, lá 200 vezes 10 na 3 newton por milímetro quadrado. Seção circular da peça, né? Então é πr a quarta sobre 4. Então aqui ficou em função do raio. O que a gente quer saber é justamente o diâmetro de cada barra, né? Então a gente não sabe o raio ainda. Dividido pelo K, no caso é birrotulado, né? Então o K é igual a 1, que multiplica o L, né? O L a gente tem que calcular. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu vou ter que calcular essa hipotenusa aqui. Fazendo o cálculo e passando já para milímetros, a gente tem aqui 5.091,1688 milímetros, né? Então é simplesmente aplicar aí relação trigonométrica ali. A gente já acha o comprimento da hipotenusa. Fazendo o cálculo aqui, a gente tem então minha carga crítica, multiplicando ali o coeficiente de segurança, com 1,8 vezes 15.529. Então estou igualando aqui a carga crítica, né? Que multiplica o fator de segurança pela carga crítica de Euler. Vou isolar o raio aqui, né? Que é o nosso incógnito. Daí eu vou multiplicar aqui em x, né? Então o denominador vai multiplicar aqui 1,8 vezes 15.529 e vou passar a multiplicação aqui pelo 1. Daí eu vou ter que isolar o raio, a quarta ali, e tirar a raiz quarta. Fazendo todo esse cálculo matemático, a gente vai chegar no raio aí de 26,15 milímetros. Depois tentem resolver aí a parte matemática, se tiver alguma dúvida, daí é só depois me passar que a gente tira a dúvida. Mas a parte matemática. Tensão crítica é a carga crítica dividido pela área. Então a carga crítica 15.529, né, dividido pela área. Então a gente arredondou aqui 27,5 milímetros, achando aí 6,54 megapascal, né, que acho o valor em newton por milímetro quadrado, passando para megapascal, ficou 6,54. Está bem abaixo lá da tensão de escoamento do aço, né, A36, que é 250, então passou com folga ali, então está ok. Então o diâmetro de AB vai ser 2 vezes o raio, né, então eu já tenho o raio, vou multiplicar por 2, eu tenho o diâmetro, então 26,15. Então o diâmetro aí tem que ser no mínimo aí 52,3. Arredondando, né, para múltiplo de 5. Então ficou 55 milímetros. Agora para a barra, para haste BC, então a mesma coisa, né, tensão crítica, fator de segurança vezes a força que a gente achou lá. Que é a força que a gente calculou no início, né, a força FBC. Tem que ser igual então a carga crítica de Euler, que é π ao quadrado e multiplica o momento de inércia mínimo, né, dividido pelo comprimento efetivo. Então substituindo, né, π ao quadrado, 200 vezes 10 na 3 newton por milímetro quadrado, vezes momento de inércia da seção circular, né, em função do raio aqui, a gente não tem ainda o raio, que é o que a gente quer saber, então ficou π r a quarta sobre 4, no caso o raio BC, dividido pelo
comprimento efetivo, K igual a 1. A mesma coisa, tem que fazer por relação trigonométrica aqui para achar, no caso que vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, que está à direita, né? Tem um ângulo de 30. Tem um cateto aqui que é 3,6 metros, eu consigo achar a hipotenusa. Então vai achar pela relação do cosseno, né? Daí achando lá, passando para milímetros, vai ficar 4.156,92 milímetros. Elevando ao quadrado, né? Então fazendo a resolução aqui e isolando. Agora a gente vai ter que isolar o raio, né? Vai resolver aqui e isolar o raio. Vai achar o raio 25,76 milímetros. Raio CB, né? Tensão crítica, carga crítica dividido pela área. Então ficou 21.960 dividido pela área. Também arredondei ali para 25. Depois a gente vai, no final, ter que arredondar para múltiplo de 5, então não interfere no resultado final. A diferença é mínima ali. Então ficou 21.960 dividido por π, que multiplica o raio ao quadrado, que é a área, né? Πr ao quadrado. O valor vai ser em newton por milímetro quadrado, né? Passando para megapascal, ficou 11,18 megapascal. Fazendo ali a verificação, atende também, a tensão de escoamento também ficou bem abaixo, né? Então, a tensão crítica deu só 11,18, passou com folga também. O diâmetro é 2 vezes o raio, então vai ser 2 vezes 25,76, aonde dá o valor aí 51,53. Aproximadamente 50 milímetros já atende tranquilo, porque tem o coeficiente de segurança também. Então, a haste AB ficou 55 milímetros e a haste BC, né, o diâmetro 50 milímetros para atender aí essa carga que está em cima do conjunto aí. Então, primeiro, só recapitulando, então, primeiro determina a força axial nas barras, depois aplica o conceito de carga crítica, tensão crítica para verificar se atende a tensão de escoamento do material, e depois já determinando o diâmetro final, né? Então é basicamente essa a sequência. Tá ok, pessoal? Então hoje seriam esses exercícios aí, a aula, né? Uma aula para fechar aí o assunto de flambagem. Eu vou deixar esses slides também lá na sala virtual, né? Para vocês terem o material também, para depois darem mais uma estudada. O link da aula eu vou deixar lá também, para quem não assistiu ou quiser assistir novamente, né? Também pode acessar pelo link. E na próxima aula a gente continua agora com um novo assunto. Vamos começar a parte de vigas hiperestáticas, estaticamente indeterminadas, que é o último assunto do semestre, né? Daí vamos ver como é que vai ser acho que acredito que a avaliação vai ser em julho ali, né? A segunda avaliação, né? Mas eles vão definir as datas ainda e vão informando aí. Por enquanto temos que terminar a primeira prova ainda, né? Vocês tem que, acho que o prazo é essa semana, né? Então seria isso aí, pessoal. Por hoje a nossa aula está finalizada, né? Então um bom final de semana aí para vocês e até a próxima aula.